Olá, salve, salve! Muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, a revista radiofônica da nossa conversa matinal. Quinta-feira, 29 de novembro de 2018. Por aqui você vai ter informação, prestação de serviço, entretenimento. Vem junto! Até às 11h30 a gente segue. De Cabral a Pezão, acusado de integrar o núcleo político de uma organização criminosa, governador fluminense Luiz Fernando Pezão é preso em operação da Polícia Federal. Peitinho no Instagram. Artistas protestam contra a rede social por excluir imagem em que a atriz Letícia Colin está com os seios à mostra. Para a revista Marie Claire, que publicou a foto, a medida reforça a hipersexualização do corpo feminino. Um novo olhar, um jovem diagnosticado com HIV, o diretor de um documentário sobre a AIDS e um infectologista do Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento da doença, são os nossos convidados de hoje. Esses são alguns apenas dos destaques desse morning que está só começando. E você é o nosso convidado especial. Vamos lá, Paulinha, muito bom dia. Temos já, claro, uma hashtag para chamar de nossa, né? Temos, Ed. Vamos sábado a ela. Agora, dia 1º de dezembro, é o dia em que todo mundo amplia o seu olhar sobre o HIV e a AIDS. A gente vai ter várias discussões, não só aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo, e por isso a gente tá trazendo o tema hoje aqui pro programa. A gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter com a hashtag #DebateAIDS. Participe do programa, mande a sua história, o seu comentário, a sua dúvida a respeito do assunto, porque ainda existem muitas dúvidas, né, Edgar? Uma doença que já está aí há muito tempo, os avanços da medicina também aconteceram e tem muita gente que ainda tem dúvidas a respeito do HIV e da AIDS. Então participe, a hashtag é #DebateAIDS. Boa, nosso WhatsApp, o 11 931 17009, também está aberto para o tema AIDS, tá bom? Estamos aguardando aí a tua participação em vídeo. É só mandar uma mensagem pra gente comentando em cima desse nosso tema de hoje, que é a AIDS. 11 931 17009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo portal jp.com.br, também na nossa transmissão, no nosso live streaming pelo youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra para você nas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vambora! Cadê? Eita! O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio de Janeiro, virou hoje pela manhã cenário de um filme policial. Suspeito de ter participado do esquema de corrupção de seu antecessor, Sérgio Cabral, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, do MDB, foi preso logo cedo na Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes pra gente é Rodrigo Viga. Bom dia, Viga! Fala, meu lobo, o Ivan. Lobo. Tá bem ou não? A idade do lobo, é isso? Todo desenvolvido. Herói. E aí, Viga? Tá meio travado o Viga, hein? Vamos tentar de novo, esse vídeo até travou aí, não passou na boca de lobo, ficou entalado. Será que se a gente uivar, ele volta? Talvez sim. O Viga certamente vai comentar pra gente sobre essa prisão. O Luiz Fernando Pezão era um cara que estava na mira ali, participou do governo do Sérgio Cabral, tá envolvido em esquema de corrupção e agora foi descoberto um esquema próprio ali, dizendo Aliás, que... não escapa um governador do Rio, Não, né? são vários, a gente vai já desdobrar essa conversa com o Caio, que vai comentar pra gente. São vários, Cabral, Garotinho, Rosinha, Garotinho, agora o Pezão. Tem a delação, né, do Carlos Miranda, que fazia parte ele era o operador financeiro do Sérgio Cabral e fez na delação dele acusações que, em seus desdobramentos, levaram aí culminaram com essa prisão do Luiz Fernando Pezão. Viga, tá me ouvindo agora? Como é que a gente vai se comunicar bem ou não? Vai lá. Ivante, tá me ouvindo ou não? Agora sim, vamos lá.
Tá certo. Tem aí uma orquestra, né? Atrás de mim, porque eu já tô numa outra cerimônia, tá, meu caro Edgar, ouvintes, internautas desse da Jovem Pan. Mas o meu caro Edgar, a pergunta que todos faziam era a seguinte: como o Sérgio Cabral tinha montado aquele esquema de propina, de corrupção aqui no estado do Rio de Janeiro, e sem que o seu vice, né, e secretário de obras tivesse qualquer tipo de conhecimento dos fatos e dos acontecimentos. E aí veio esta Operação Boca de Lobo nesta quinta-feira, que comprovou aquilo que a maioria das pessoas já imaginava, né, de um possível envolvimento do Luiz Fernando Pezão nesse esquema de ligar ouvintes e internautas da Jovem Pan. A possibilidade desse esquema ter começado à época ainda em que o Pezão era prefeito da cidade de Piraí, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. As investigações apontam que de 2007 a 2014 ou 15 ele teria recebido no mínimo 25 e mais de 40 milhões de reais, esse intervalo entre 25 e 40 milhões de reais em propina, aquela famosa taxa de oxigênio, 5% de tudo que é obra que era realizada aqui no estado do Rio de Janeiro. As obras perpassavam justamente pela pasta do Pezão, vice-governador e secretário de obras, e ele teria amealhado aí entre 25 e 40 milhões de reais entre 2007 e 2014, meu caro Edgar. Beleza, Viga, obrigado pelas informações. A gente vai finalizar com o Viga, estamos com o sinal ruim aí, mas eu vou passar a bola pro Caio. Como eu falei, Caio, são vários governadores do Rio, né? Cabral, Antony Garotinho, a mulher dele, Rosinha, agora o Pezão. Quer dizer, se o Brasil vai mal, parece que o Rio de Janeiro vai pior ainda, né? Com um esquema totalmente enfronhado no sistema público de corrupção, digo, né? Desvio de dinheiro. Essa última operação da Polícia Federal, né? Mais um desdobramento da Lava Jato, ela foi apropriadamente batizada de Boca de Lobo, né? Isso em alusão aos drenos, né? Das vias públicas. É uma metáfora bem-vinda pro... dinheiro público indo pro esgoto. É, né? Isso aí, uma metáfora bem-vinda pro ralo de dinheiro público, né, que se tornou a elite fluminense, né? Muito bem lembrado aí também pelo Viga a questão da taxa de oxigênio, né? Aquele kickback, aquela propininha ali de 5% das obras para manter aí esse corpo moribundo da corrupção vivo, né? Algumas observações, né? Tá explicado já, né, Edgar? Aquela solidariedade ímpar que o governador Pezão nutria, né, pelo ex-governador e atual presidiário Sérgio Cabral, né? A gente lembra que o Pezão se declarava chateado e triste, né, com a prisão, né, do seu antecessor. E eu separei aqui uma fala dele de menos de um mês atrás. Olha só, abre aspas pro Pezão: tenho vontade de vê-lo e lhe dar um abraço. Aí se referindo ao Cabral. Talvez tenha oportunidade mesmo. E nessa mesma entrevista, ele disse que gostaria de visitar também o Lula, pois, abre aspas, me dou muito bem com ele. Então, empatia é mesmo um sentimento nobre, ele humaniza as pessoas. Mas o mais louco é que o Pezão, ele não acreditava a crise, a crise fiscal no Rio de Janeiro, a corrupção voraz do governo, né? Lembrando, né, como bem colocou o Viga, ele foi secretário, foi vice-governador e ele era o que se chamava de tocador de obras do PAC, e secretário de Finanças, né? o tocador de obras do PAC, lembra? O plano de aceleração do crescimento, para muitos, né, plano de aceleração da corrupção. Muita verba, pouca entrega. Aí olha só o que ele falou sobre a questão da corrupção, se esse era um problema fiscal para o Rio de Janeiro. Ele disse: imagina, o que quebrou o Rio foi o petróleo, a Lava Jato, a queda da economia, tudo junto. Então, eu acho que ele deve ser um seguidor aí da filosofia do Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros, ou talvez do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. É curioso, né? Chega ao extremo de culpar a operação, né? Que mais teve destaque no Brasil por ter revelado um esquema de corrupção como nunca tivemos notícia na história. É incrível isso. Vamos girar o assunto. Nesta quarta-feira, o Instagram excluiu uma foto em que a atriz Letícia Colin aparece com seios à mostra. E aí, imediatamente, vieram protestos de todos os lados, hein, Vini? Bom dia. Pois é, Edgar, bom dia. A polêmica dos peitinhos no Instagram. Essa já vem de tempos também. Daqui a pouco a gente vai relembrar outro episódio. Mas é o seguinte, né? Dessa vez foi aí de um ensaio fotográfico que a Letícia Colin, que fez a Rosa recentemente agora,
na novela da Globo, Segundo o Sol, ela fez esse ensaio para a revista Marie Claire, era um ensaio sobre emancipação feminina, e ela aparecia ali com os seios à mostra. Aí a diretora de redação da Marie Claire, a Laura Ancona, compartilhou essa foto, uma das fotos do ensaio em que a Letícia Colin aparecia com os seios à mostra, no perfil do Instagram dela. Imediatamente já recebeu ali muitas curtidas, né? Mais de 1000 curtidas em 20 minutos, só que logo depois essa foto acabou desaparecendo. Ela repostou a imagem, achando até que eram pessoas que haviam ali denunciado a imagem para o Instagram, e escreveu o seguinte: não adianta denunciar, a foto deletada vai voltar. Gostaria de saber por que os mamilos femininos e não os masculinos incomodam tanto. Bom, a foto mais uma vez foi muito curtida em poucos minutos, só que novamente acabou aí sendo deletada. E aí foi quando ela recebeu também uma mensagem automática do próprio Instagram dizendo o seguinte: removemos a sua publicação porque ela não cumpre as nossas diretrizes em nudez ou pornografia. Se você infringir mais uma vez, sua conta será restrita ou desativada. Aí a assessoria da Marie Claire entrou em contato também com a assessoria do Instagram para entender o que estava acontecendo ali, e o Instagram respondeu o seguinte: nós removemos algumas fotos de mamilos femininos, mas fotos de cicatrizes de mastectomia e mulheres amamentando são permitidos. Muitas atrizes saíram aí depois disso tudo em defesa da Marie Claire, da Letícia Colin, né? Atrizes como Suzana Pires, Samara Felipe, a Mônica Torres, a Maite Piragibe, a Aline Borges. E eu vou colocar aqui um relato da Nanda Costa, que trabalhou, né, com a Letícia Colin em Segundo o Sol, dizendo que esse posicionamento reforça a hipersexualização do corpo feminino, dando mais força aos estereótipos machistas e todas as consequências negativas decorrentes dele. Por que os homens podem e nós não? Foi isso aí que disse a Nanda Costa neste post que ela publicou no Instagram, e várias atrizes foram lá e colocaram também essa imagem e tiveram ali depois também a imagem deletada pelo Instagram, porque realmente não pode, tá ali na diretriz do Instagram, entre as normas do Instagram, que esse tipo de publicação não é permitido. E aí, relembrando um fato também que nós tivemos esse ano, que foi o da Cléo Pires, né? Que até já tinha sido anunciada pela sua assessoria, que se ela postasse ali um tipo de ensaio, ela poderia ter a publicação apagada, e até ela se antecipou, né, ao Instagram, e já colocou o ensaio, dizendo que ela considerava aquilo ali também um absurdo, e agora esse fato novamente acontece. Nos últimos tempos as pessoas têm colocado estrelinhas na frente dos seios ou na frente da bunda, então mascarar de alguma forma, né? Mascaram de alguma forma, mas a grande questão... E aí pode. Aí pode, com uma estrelinha ou com uma esfumaçada, uma pixelização ali, mas a grande questão é por que o Instagram automaticamente detecta seios e compara seios femininos à pornografia ou a atentado ao pudor. Homens de fato andam sem camisa, como a Nanda Costa falou, e o topless é algo que é polêmico, mas faz parte da nossa cultura desde os anos 70, tá aí Leila Diniz pra provar isso. A imagem não é sexualizada, a imagem é uma imagem de liberdades, ela não é uma imagem pra mexer com o imaginário masculino. Inclusive a Letícia Colin tem se manifestado muito, dizendo que os homens não são donos do corpo dela, ainda que ela mostre o corpo. E ela diz isso nessa entrevista, inclusive. A questão é, porque o Instagram não tem filtros mais eficientes para detectar uma distinção entre hipersexualização e apenas um simples protesto. Há, de fato, gente com a cabeça perturbada nesse mundo, porque, enfim, né? Determinados homens são bem perturbadinhos, acham que qualquer mulher mostrando qualquer pedacinho de pele já é uma insinuação sexual, o que não é o caso. Mas entender um protesto político também faz parte de uma ferramenta de rede social, gente. E os protestos políticos têm que existir. Porque eu imagino, agora fazendo um pouco até a defesa aqui do Instagram, pensando com a cabeça deles, tá? Porque eu, se fosse dono, permitiria... qualquer tipo de nu, né, Vini? Qualquer tipo de nu. Qualquer Pensando com a cabeça qualquer do Instagram, mamilo. eles devem imaginar que se eles liberam
qualquer tipo de seio à mostra, aí tem que liberar para todo mundo, não importa se é político ou não. Não, mas tem o E contexto. aí teria... Não, Mas a como questão você vai é assim, diferenciar isso? gente, como é que eles detectam isso? É tipo um robozinho, né? Por isso que quando põe uma estrelinha ou dá uma ofuscada, o robozinho não pega. É. Também tem um outro tipo de forma de detectar isso, que é quando você denuncia, né? Sim. Então você vai lá e põe essa foto, tem conteúdo abusivo, você vai lá e denuncia a foto. Então tem duas fotos Que foi até o que ela tinha formas achado de que tinha detecção. acontecido. Numa rede social gigantesca, é muito difícil você ter um filtro que realmente tenha esse Essa lance distinção, da, né? do subjetivo, né? Ó, tem um mamilo aqui, mas peraí, vamos agora analisar esse pra ver o que é. Mas quando o caso fica gigante, sem Não. repercussão como essa, eu acho que, né? Eu sei, mas aí você vai trabalhar num sistema de exceção. Eu não tô defendendo ninguém, eu acho que até o que as meninas falam é verdade e tal, mas eu não acredito que o Instagram exatamente seja o lugar onde você vai conseguir reivindicar ou deixar de se ter essa percepção do corpo feminino sexualizado. O Instagram é uma empresa, gente, que aliás é a mesma empresa do Facebook, que visa lucro, que tem anunciante e que se preocupa com isso, porque, como o Fefito bem apontou aqui, tem gente que é perturbada. É bem dodói. Eles Mas estão meio entendeu? na onda do Então, meu assim, app e eu minhas acho, regras. Eu acho que a Né? manifestação e levantar Mas- esse assunto é válido. Então, até a exclusão da foto é Já válida rende uma como discussão. polêmica para se levantar o assunto. Agora, eu não acredito que você fazer esse manifesto na plataforma ou argumentar com os robôs ou com os gringos vá realmente trazer uma super liberdade ali dentro de uma rede social, Mas que você eu não não sei acha- se tá interessada Você não em concorda defender com a Nanda? causas. Que o Nanda Não, diz eu que vai concordo. hipersexualizar, porque de fato, Não, eu transformar isso em concordo. algo tão proibido que as pessoas passam a ver com outros Não, olhos. eu concordo, É. mas eu não acho que é o Instagram que transformou isso em algo tão proibido. Sabe Mas, ó, assim? deixa eu eu acho ouvir que vamos ouvir o que o Caio levantar tem do a assunto dizer? é mais válido do que se o Instagram liberasse. Sabe, porque tem um pano de fundo aí, Caio, que eu acho importante a gente avaliar também. Tudo bem, o Instagram, a Paulinha, totalmente de acordo com ela, é uma empresa, tem regras. Olha, quer participar? Cumpram as minhas regras então. Só que tem um pano de fundo que é uma questão moral aí, que tem a ver com cultura, que tem a ver com uma série de outros fatores que entram em discussão quando a gente vai tentar relativizar. Mas é uma foto que é hiper, que, enfim, que ela pode agredir as pessoas, é uma foto de um nu artístico. Aí entra a questão, o homem pode expor o mamilo peludo, a mulher não pode expor o mamilo belo. Nem Enfim, todos são peludos, Edgar. tem uns depiladinhos, né? Mas é uma questão moral que está em discussão aí, que eu acredito que num futuro próximo, com base até nas diferenças culturais, você vai pra Europa, na Alemanha, na Dinamarca, as pessoas andam com o peito de fora e ninguém dá a mínima pra isso, trata com a maior naturalidade, que vai forçar, talvez num futuro próximo aí, uma revisão nessas questões relacionadas ao que é moral, o que é imoral. Eu tenho um contraponto aí à argumentação da Marie Claire, né? Só para retomar aí as aspas, a revista se pronunciou da seguinte forma: esse posicionamento reforça a hipersexualização do corpo feminino, dando mais força aos estereótipos machistas, porque os homens podem e nós não. Eu lembrei do nosso papo com o Murilo Benício, né, que gravou aí uma obra do Nelson Rodrigues, quando ele diz que as feministas querem reduzir a mulher a um macho mal acabado, né? Veio à mente. Mas eu não queria falar nem de moralidade, eu queria falar de ciência, sabe, Edgar? Até de biologia evolutiva. A espécie humana, ela se caracteriza pelo quê? Pelo dimorfismo sexual, né? Então, diferenciações físicas entre macho e fêmea. A gente tem os caracteres sexuais primários, então são os órgãos genitais desde a infância. Só que a gente tem os caracteres sexuais secundários. Então, no caso dos homens, né, esses pelos na face, a famosa barba. No caso das meninas, depósitos de gordura na região dos quadris e também dos seios. O que isso nos leva, assim, estou simplificando muito, a concluir? O seio, além de uma função fisiológica... Os quadris tem muito óbvio Chama também. É uma Tem, zona erógena. Você quer dizer que é uma zona erógena? Não, eu estou afirmando isso categoricamente, porque além de ter uma função fisiológica, ele tem sim uma função sexual. Mas tem pros homens também. Calma, e não é possível que nenhuma moça da Marie Claire, a essa altura do campeonato, tenha percebido que os seios têm função sexual, né? Agora, qual que é o problema? Quando a gente fala em hipersexualização, tem uma noção aí de hipérbole, de exagero. Só que existe sim conotação sexual nessa foto em maior ou menor grau. Ela provoca reações de cunho sexual. Ela provoca em mim. Não somente, eu achei essa foto linda, só que ela provoca reações de cunho sexual. É uma menina linda mostrando os seios. Aí vem um segundo ponto. Fica aí como sugestão até, tipo,
pra felicidade emocional e sexual das moças que estão nos ouvidos. Não se deserotize. Não faça isso. Não banalize a sua nudez, não banalize a sua intimidade. O erotismo, ele tem uma finalidade biológica, psicológica e social. Não vamos desprezar aí milênios de evolução Caio, civilizacional. O boy sem camisa também tá sexualizado. O mamilo também é zona erógena dos tá lá no moços. Instagram, inclusive com a barba, que Exatamente. é secundária e tá Secundário. exposta. Isso me perturba demais agora, esse pessoal barbudo Caio, aí, se você tá alguém, pelando. Eu, se por alguém se exemplo- vê sem camisa, se alguém Mas se visse esse sem que é o camisa, ponto, né, talvez viu? você desperte coisas em pessoas, não em mim. Eu, por Vamos exemplo, deixar claro. evito Isso é. postar foto sem camisa por causa disso. Barba, não deixa crescer. E se crescer, não expõe. Vamos lá, vamos conferir os mamilos de Zé Maria Trindade, então, em Brasília. Não, por favor, não. Vai ter. A internet vai cair. Vamos lá, Ah, Trindade, tá muito Ô, vestido. Trindade, vai ter que mostrar os mamilos agora, meu camarada. Vamos para Brasília, vamos saber do Trindade se o Supremo Tribunal Federal já retomou ou a que horas vai retomar o julgamento sobre as regras do indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado e depois suspenso parcialmente a pedido da Procuradoria-Geral da República. E nessa fogueira, o Bolsonaro colocou ainda mais lenha ontem ao dizer o seguinte nas redes sociais, ó, aspas dele, ó. Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha. Garanto a vocês, se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último, fecha aspas. É com você, Trindade, bom dia. Bom dia. Sobre esse papo aí de erotização, eu proibiria a boca. Eu acho um absurdo publicar a boca. Dedão Tem um pessoal que tem problema com o pé dedão também. do pé, Pois exatamente. já pensou. Olha, Edgar, o indulto não é uma invenção brasileira, né? Vários países, os reis, sempre usaram o indulto em épocas especiais, comemorativas, né? E a própria Bíblia traz o indulto ali de Barrabás, e talvez tenha sido a primeira eleição em que Pôncio Pilatos pediu para o povo decidir se o indulto seria para Jesus ou para Barrabás. E o povo escolheu dar o indulto para Barrabás, e aí Jesus foi crucificado. Então, o indulto existe em vários países. Por exemplo, na França, o indulto é pessoal e não mais coletivo como no Brasil. E aqui no Brasil está previsto na Constituição. É o artigo 84, inciso 12º. E acontece o seguinte, o presidente é opcional, o presidente pode ou não assinar o indulto ou transferir esta competência, né, para um ministro, por exemplo. Bolsonaro pode não assinar o indulto e transferir para o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ele que defina como será o indulto. Esse indulto, graça ou perdão, pode até ser parcial. Só o seguinte, que houve exagero, seria apenas uma comemoração. Juscelino Kubitschek, na inauguração daqui de Brasília, por exemplo, ele fez um indulto muito abrangente. Esse indulto seria, assim, questão humanitária, para presos velhos demais ou que tenham doença terminal, né? Só que agora, neste exagero cada vez maior, está atendendo aí o pessoal da Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que é o procurador lá da Lava Jato, diz que 32 condenados da Lava Jato podem ser alcançados, ou seja, perdoados, ser motivo de graça, perdão, por esse indulto a ser assinado pelo presidente Michel Temer. E é isso que está sendo questionado. O relator, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, diz o seguinte, que o indulto, quando entra num perdão tão grande, ele faz, na verdade, uma legislação penal que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então é isso que está em jogo. Ontem ficou em 1-1 e Lewandowski já indicou ali que vota a favor do indulto e a sessão será retomada às 2h no Supremo Tribunal Federal. Olha, os crimes hediondos não podem ser alcançados pelo indulto. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Um grande abraço, meu camarada. Perfeito, obrigado. Bom dia. E aí, Coppola? Eu acho o seguinte, né? O nome tá errado, devia ser, não é indulto de Natal, é insulto de Natal.
É mais um grande mecanismo aí de impunidade, transformando os portões das cadeias em porta giratória. É importante falar que o indulto, ele é um perdão da pena, né? Ele extingue a pena. É como se ele encerrasse a dívida moral do criminoso para com a sociedade. E no caso do indulto tem uma grande malandragem, porque ele é um perdão genérico, ele é impessoal, baseado em critérios objetivos. Mas é o mesmo princípio dos editais de obras públicas. Você consegue manipulá-lo, né, para que ele beneficie determinados indivíduos. E o caso dos dois indultos do Temer, o de 2016 e o de 2017, que é esse que está em tela lá no STF, eles beneficiam sim os criminosos do colarinho branco. A gente está falando de lavagem de dinheiro, estelionato e corrupção, né, principalmente. E tem um argumento que é muito ingênuo, Edgar, que eu estou ouvindo muito na mídia, sobre os crimes não violentos, né? Então, não, mas o indulto ele só alcança crimes não violentos. Né? Corrupção mata, Edgar. Sabe? Mata na falta de recursos. Mas aí deveria haver uma transformação no código, né? Com certeza. Para considerar esses crimes também como crimes que senão na prática ele é tão... Né? Letal como um nocivo, assassinato, né? Mas e as filas nos hospitais, exatamente, e a falta de segurança pública, as rodovias esburacadas. Agora, qual seria a solução? Adotar um sistema como o Zé trouxe pra gente, da França, que é é pessoal? Não, eu particularmente, eu tenho um sério problema. Você sabe que eu comecei o meu hobby de youtuber falando sobre o indulto de Natal, e aqui tem um questionamento, né? Isso é um mecanismo que está inscrito na Constituição, ele autoriza, ele faculta ao presidente, não é obrigatório. Então, assim, é uma decisão pessoal do comandante em chefe, né? Agora, faz sentido no Estado Democrático de Direito, princípio da isonomia, que todo mundo é igual perante a lei, a gente ungir o chefe do Poder Executivo para perdoar as penas. Parece que a gente está falando de uma democracia ou de um regime absolutista, como o Zé Maria bem colocou, né? Então, tem uma distorção. Eu acho que essa sinalização do Bolsonaro, no sentido de que não haverá indultos no governo dele, é positiva. Mas é importante que o Poder Legislativo, né, o Congresso, extirpe esse mecanismo da Constituição, porque ele é anacrônico e retrógrado. Quem tem que aplicar a lei é o Poder Judiciário. Falado, 10 horas 28 minutos, horário de Brasília. No próximo sábado, 1º de dezembro, o mundo amplia o seu olhar sobre uma doença que, quando apareceu há mais de 30 anos, representava uma sentença de morte para as pessoas que com ela eram diagnosticadas. Hoje, a situação é muito diferente. O que mudou? Como é que é a vida dos que vivem com HIV e com AIDS? Quais foram os avanços da sociedade e da medicina? Para responder a essas e outras questões, estão aqui com a gente o médico Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, o publicitário e influenciador digital Lucas Raniel, que foi diagnosticado com HIV em 2013, e o roteirista e diretor André Canto, idealizador do projeto Carta para Além dos Muros, que se divide em série, livro e documentário, cujo trailer será divulgado amanhã. Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao Morning Show. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia, obrigado. Vamos lá, começar com o Dr. Jean. Desde que o vírus da doença, doutor, e a doença em si, né, apareceram aí, né, no mundo, estão lá atrás, foram várias vitórias, né, e derrotas nessa área médica também, né, as pesquisas não cessaram e nos trouxeram a esse lugar que estamos hoje, né, nesse atual momento, no tratamento da doença, enfim. Quais foram as duas mais emblemáticas, os pontos mais emblemáticos nesse processo? Bons, qual foi o ponto, por exemplo, mais promissor e um que foi um verdadeiro balde de água fria, assim, que desanimou a comunidade médica? Pois eu acho que a gente poderia tirar uma foto absolutamente atual. Ela é um grande exemplo do que nós estamos vivendo. Primeiro, houve um desenvolvimento muito grande da medicina como diagnóstico, especialmente voltado para o HIV/AIDS, mostrando o quanto nós sabemos fazer diagnóstico, o quanto nós entendemos esse doente como a sua parte imunológica, CD4, a carga viral, o quanto existe de disponibilidade de medicações gratuitas pelo Sistema Único de Saúde. Hoje são mais de 22 medicações dadas de forma absolutamente gratuitas para os pacientes
que são portadores do HIV, ou seja, pessoas que vivem com o HIV, assim como nas profilaxias que a gente faz de prevenção para aqueles que tiveram acidentes durante uma relação, de estourar camisinha ou violência sexual, e as profilaxias pré-exposição. Quer dizer, a gente conseguiu chegar num nível de excelência que é o exemplo para o mundo. Por outro lado, nós estamos chegando num outro aspecto que nós precisamos ainda falar de prevenção. E a prevenção, como eu disse, não é só o uso de camisinha, são outras coisas que são incrementadas e disponíveis para as pessoas pelo Sistema Único de Saúde, que fazem com que as pessoas ainda não recorram a isso e acabem se contaminando. Entendo pela leitura que faço da tua fala que você está se referindo também a um possível relaxamento frente a esses avanços, enfim, com a tal da sobrevida, como se diz, né? A gente vai aprofundar nesse assunto, só para a gente dinamizar, eu queria saber do André. André, como é que você resolveu fazer esse projeto, tratar desse assunto, tocar nesse ponto, e quando vai ser lançado o teu documentário? Aproveitando a fala do doutor, eu sempre tive uma pergunta como guia. Eu queria entender o porquê, apesar de todos os avanços, o estigma e a discriminação ainda são tão presentes. Persistem, né? A gente enxerga a epidemia de HIV/AIDS como aquela doença letal dos anos 80. Sim. A gente fala em pânico, em terror, como se ela fosse o que foi, e ela não é mais. Esses avanços trouxeram, dentro do tratamento, da prevenção, né, um olhar novo. Então, esse foi o tema principal. Eu sou gay, né? E durante a descoberta da minha sexualidade, eu tinha um pânico e um terror que eu não sabia explicar. Parecia que, pelo simples fato de ser gay, eu ia um dia me infectar com HIV. Na época ainda eu falava que era AIDS, né? Porque uma coisa é viver com HIV, outra coisa é ter AIDS. São coisas completamente diferentes. Sim. E isso é muito importante colocar. Para uma pessoa ter AIDS hoje em dia, na verdade, ter AIDS é um sinal de fracasso. Né? Se infectar com HIV é um fracasso na prevenção, mas chegar a AIDS, que é começar a ter as doenças oportunistas, é um sinal de fracasso. Com remédio gratuito, como no nosso caso, isso não era para existir, né? Então, por que a gente ainda tem tanto preconceito para essa doença, que hoje é uma doença que tem um tratamento simples, diversas formas de prevenção? Deixa eu passar a bola para o Lucas agora, com base no que o Dr. Jean até inclusive iniciou falando aqui, né, sobre a questão dos avanços. Obviamente, nesses últimos anos, houve avanços muito significativos, principalmente com relação ao tratamento, como você vai lidar, né, com a condição, né, de portador do HIV. Desde o diagnóstico, do teu diagnóstico, me refiro, até os dias de hoje, como é que o teu corpo reagiu a isso? Como é que foi o processo de assimilação desses novos tratamentos? No meu caso, eu tive algumas complicações iniciais com a medicação inicial que me aplicaram. Tive alergia da medicação, aí mudei a combinação. Na segunda combinação, eu tive hepatite medicamentosa. Tive que alterar também novamente. E aí, na terceira combinação, eu tinha só problemas intestinais mesmo, mas era uma coisa que eu acabei me acostumando, porque os efeitos colaterais, eles existem, porém eles passam com o passar do tempo. Com o passar do tratamento, eles vão sumindo. E nessa terceira combinação, eu me tornei indetectável, que o indetectável é ser a pessoa que vive com HIV e está indetectável dentro de 6 meses, já é comprovado pela ciência que ela já não transmite mais o HIV. Sim. Então, com a terceira combinação, eu me tornei indetectável, só que essa medicação ela saiu do mercado farmacêutico. E aí inseriram a nova medicação que eu tô tomando atualmente, ainda, e me mantenho indetectável até hoje. Sim. O Lucas é muito corajoso, porque o Lucas é um dos youtubers mais populares nesse segmento, e é um youtuber que basicamente fala sobre viver com HIV. É uma coragem muito grande de colocar isso pro país, num país em que o estigma ainda existe. Queria saber como é que foi a reação da sua família e como é que se deu essa decisão de você se expor pro Brasil inteiro. E eu queria aproveitar e emendar a pergunta pra vocês também. Eu amo que chama Carta para Além dos Muros, que eu amo Caio Fernando Abreu, que é a crônica em que ele sai do armário quanto a AIDS, quanto ao HIV nos anos 90. Mas eu queria saber também se vocês estão muito preocupados com
as diretrizes do novo governo no que diz respeito à prevenção do HIV, uma vez que o futuro ministro da Saúde disse que a prevenção tem que ser discutida em família, em casa, e não pelo governo. E a gente é pioneiro e vanguardista em prevenção e quebra de patentes de remédios. Exato, eu vou começar a falar um pouquinho mais de como foi sair do armário, assim. Depois de ter passado muito preconceito na minha vida e determinadas situações que me incomodaram muito, eu passei por um processo de depressão e eu tive que retornar para casa da minha mãe, tive que passar por tratamento psicológico, psiquiátrico. E aí na hora que eu retornei para minha cidade, retornei para minha rotina, eu percebi que as pessoas ainda estavam me olhando de uma maneira diferente. Eu falei, quer saber, eu vou falar e ninguém vai ter mais o que inventar da minha vida, porque eles estavam espalhando por aí que eu tava passando AIDS pra todo mundo. E aí eu falei, cara, eu não quero ninguém falando da minha vida, eu vou contar e eu vou botar pra fora. Comuniquei minha mãe e publiquei no Facebook, o negócio foi viralizando, foi crescendo muito. E minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, em todos os momentos. A partir do momento que eu peguei a sorologia, eu já contei pra minha família, já contei pra minhas melhores amigas. E todas as pessoas nunca me discriminaram, nunca se afastaram por conta disso. Ao contrário, elas quiseram entender um pouco mais, porque é uma informação que ninguém tem, porque não é dito nas escolas, não é dito na rotina, não é dito no meio dos amigos. Falar de sexo é um tabu ainda. Então, ao invés das pessoas se afastarem de mim, elas realmente quiseram entender, estudar um pouco mais comigo e acompanhar esse processo todo do meu lado. Então, pra mim, foi mais leve, mas não é assim que acontece com todas as pessoas. Tem pessoas que são expulsas de casa, tem pessoas que perdem namorados, maridos, família. Lucas, você tá falando do âmbito pessoal. Tem um monte de gente aqui perguntando em relação a trabalho, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm HIV, que acabam demitidas, que de alguma forma perdem trabalho, não conseguem emprego. Como que foi o âmbito pessoal? Então, você recebeu esse acolhimento. Sim. Mas como que foi pro mundo lá fora, assim, tipo, pra todo mundo, dessa questão de trabalho? Olha, no meu emprego, na época, eu cheguei e contei pra todo mundo. E eles me trataram super bem, não tive nenhuma complicação por conta disso dentro do meu emprego. Porém, após a saída do meu emprego e na busca de outros empregos, durante a entrevista, aconteceu em uma vez só. Eu tava na entrevista, a mulher quis saber um pouco mais de mim, da minha história, quem eu era, rede social. E na minha rede social tá tudo explícito. E aí eu percebi que na hora que eu contei, teve um afastamento, entendeu? Teve uma reclusão aí. E aí depois eu fiquei sabendo que realmente não fui contratado para aquela empresa por conta disso, porque as pessoas ainda acham que quem vive com HIV é um gasto, vai ser como que fala? Não é um desperdício. Um ônus para a empresa. Isso, exatamente, um ônus para a empresa. Só que lembrando, enfatizando muito bem, que quem vive com HIV no Brasil e é discriminado por conta disso, a pessoa pode ir atrás dos direitos dela, porque isso é crime. E sorofobia existe, né? Sorofobia existe. É basicamente esse preconceito com quem tem HIV ou é portador do vírus. Mas e a questão sobre o governo, o futuro governo? Vocês estão vendo com preocupação as declarações do futuro ministro da Saúde? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que entender são estatísticas. Hoje nós temos no Brasil 866 mil pacientes que convivem com o HIV. 40 mil novos casos por ano. São 109 casos por dia. A cada 15 minutos um brasileiro é contaminado. Então, quando você tem uma estatística como essa, nós dizemos que nós somos o programa de excelência para o mundo. Isso é uma verdade por todo o programa, porque seguramente nós teríamos milhões de pessoas no nosso país contaminadas. Isso se deve exatamente às políticas que foram usadas pelo Ministério da Saúde ao longo desses anos. Independente do governo, nós tínhamos técnicos, pessoas especialistas nisso. O próprio governo é FHC, quebra de patentes, sem dúvida, etc. E se quebrou patentes, e se quebrava patentes no sentido de fazer o quê? Agora nós vamos tratar todas as pessoas que tiverem HIV. Por quê? Exatamente isso. Quando eu trato o indivíduo que não desenvolve a AIDS, ele não vai ficar doente, ele não vai morrer, ele vai continuar trabalhando, ele vai ter a vida dele totalmente normalizada. E com isso, nós conseguimos fazer com que as pessoas sobrevivessem com qualidade. Quer dizer,
Não é sobrevida, é vida. Mas, As pessoas doutor, passaram a acho que é oportuno você dizer, o Lucas estava falando aqui pra gente, a questão dos preconceitos, né, o que isso pode gerar no trabalho, mas amplificando isso para a convivência social. Não tem dúvida. Nós estamos em pleno século XXI e as pessoas acham que ainda um aperto de mão vai transmitir o HIV. Seria importante ouvir do senhor qual é a realidade disso, quais são os mitos e verdades sobre essa questão da infecção e como as pessoas podem se infectar. Quer ver uma coisa? Um exemplo típico. No ano passado, uma coordenadora de uma grande universidade aqui em São Paulo me liga e diz assim: eu gostaria de uma orientação sua. Nós temos no nosso grupo um indivíduo que acabou de receber o resultado de soropositividade para o HIV. E a gente quer saber como que lida com ele na copa, nos copos. Veja bem, nós estamos falando de alguém que é de um ambiente universitário, um indivíduo que tem acesso à informação. Quer dizer, não cabe isso mais. A gente sabe que beijo, abraço, trocar talheres, não é capaz de promover a contaminação. E hoje, mais do que isso, o indivíduo que já ficou claro, nós temos 20 anos, exatamente 20 anos de estudo sobre isso, que aquele indivíduo que trata de forma regular com a terapia antirretroviral, pelo menos por 6 meses, mantendo carga viral indetectável, ele também não contamina sexualmente. É óbvio que ele tem outras... ele mesmo se expõe a risco de outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que aumentou 600% no nosso meio. Sim. Então é importante a gente ter esse olhar. E a gente só conseguiu isso porque as políticas públicas que foram instituídas até o momento foram extremamente importantes. Mas nós não podemos retroceder. Amanhã a gente faz um evento no Emílio Ribas que você usou exatamente a expressão que é o tema do nosso seminário, que é um outro olhar. E o outro olhar é desmistificar. Nós não podemos associar o HIV com algumas populações específicas. Mas homens que fazem sexo com homens representam 70%. Mas eu tenho 30% de meninas que tiveram um aumento de 16% para 32% de meninas de 15 a 24 anos que estão se contaminando. Traduzindo, seria algo como: não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Exatamente. E o que nós queremos fazer nesse encontro? Primeiro, essa desmistificação. Segundo aspecto, é você trazer pessoas que discutam, comunicadores, inclusive o Daniel Zuckerman vai estar junto, ele que trabalha com mídia social. Sim. Mais do que isso, pessoas... Não adianta eu chegar no jovem, eu tenho que saber como falar com esse jovem. E a gente sabe que cada população tem uma linguagem diferente. Até porque não é só o jovem, né? O índice de HIV e descontaminação do HIV entre pessoas da terceira idade também e homens casados é gigante. Aumentou 26% em mulheres acima de 60 anos. Você imagina? Mas heterossexuais, é importante deixar claro. Exato. Porque tem quem acha que... eu acho engraçado, assim, não é engraçado, mas é muito delicado, né? Porque a gente teve vários filmes emblemáticos, Filadélfia, por exemplo, que a gente via ali um doente de AIDS definhar, e aquilo acho que impactou muito as pessoas e fixou muito um estigma para a doença, porque as pessoas ainda hoje imaginam que aquilo é ter AIDS, apesar da gente ter o Magic Johnson aí, sim, trabalhando, saudável. Mas quando se fala de AIDS, sempre vem Cazuza na cabeça, né? A gente primeira teve pessoa. Grandes artistas que perdeu, agora a gente tem Bohemian Rhapsody aí nos cinemas, o Freddie Mercury, aqui o Cazuza, e isso trazia um medo que talvez mobilizasse as pessoas a usarem a camisinha. Aí hoje a gente tem esse lado incrível das pessoas estarem realmente tendo vida, não é sobrevida, é vida, vivendo. Você acabou de dizer, se a pessoa está em tratamento em 6 meses, ela não transmite AIDS. Eu vi isso pela primeira vez na série Elite agora, da Netflix, super jovem, uma série que se passa ali na faculdade, e tem uma menina que é portadora do vírus, e ela transa sem camisinha, e depois ela dá essa informação pro cara, fala: olha, fica tranquilo, porque eu tô em tratamento e é indefectível. E eu não sabia dessa informação, né? E a gente tá falando anualmente sobre isso aqui nessa data e tal. É uma dualidade, né? Você dizer: olha, essa menina tem HIV, ela tá ótima, tá tudo bem, ela não transmitiu durante a relação sexual, e ao mesmo tempo dizer: gente, vamos também se conscientizar, porque não é assim, tá todo mundo... É muito difícil trabalhar isso daí. Tenho dúvida. Você sabe que a gente tem um problema que nos últimos 10 anos nós tivemos 128 mil
meninas de 15 a 24 anos que descobriram 2 coisas juntas, que estavam grávidas e com HIV. Caramba. Quer dizer, então como que eu vou virar e falar assim, olha, educação sexual a gente conversa em casa. Realmente, eles estão conversando em casa depois que a coisa aconteceu, depois que o cadeado foi arrombado, a porta foi arrombada. Então... Ô André, desculpa, doutor André, só pra gente focar no documentário também, trazer aqui pro nosso papo, frente a esses preconceitos, qual foi a tua dificuldade, qual foi o recorte que você quis dar no teu documentário pra falar de HIV, falar de AIDS, que história você preferiu priorizar, focar? O projeto ele é composto por um longa-metragem que estreia em abril nos cinemas. Esse longa, ele tem como recorte estigma e preconceito. Depois a gente vai ter uma série para TV em 3 episódios, onde a gente vai poder detalhar desde questões técnicas sobre prevenção, tratamento e um livro que fecha esse projeto. Vocês falaram agora há pouco sobre grupo de risco, depois sobre comportamento de risco. Né? A pesquisa ela mostra que a gente começou com essa ideia. São os gays, são as prostitutas, são as pessoas que usam drogas. Depois a gente falou, não são grupos, são comportamentos. E hoje a gente tem uma visão muito mais avançada que a gente fala em vulnerabilidade. Né? E a vulnerabilidade não é só uma questão comportamental. Por exemplo, a gente está falando sobre as meninas que estão se infectando. Porém, ainda o número maior é entre os homens que fazem sexo com homens, gays, bissexuais. Como eu vou falar sobre prevenção com esse público se na escola a gente mal fala sobre sexo? Quem dirá falar sobre sexo anal? E sexo anal é a principal via de transmissão sexual do HIV. Sim. Por que o HIV ele incidiu mais entre os gays no início da epidemia? Porque os gays praticavam sexo anal. Então, quando a gente pensa no que o ministro disse há pouco, de que prevenção é algo para ser feito dentro de casa, como uma família vai lidar com um jovem gay? Como a família vai lidar com, né, o jovem, a jovem trans? E nem toda família tem informação suficiente sobre prevenção, né, Lucas? Exato. Não sei se era seu caso, assim, mas você sente nos relatos que você recebe pelo YouTube, por exemplo, você deve receber muitas histórias de jovens que acabaram contaminados com o vírus. Não sei se contaminados ainda é uma palavra que se usa. Infectados, porque é uma infecção, né? Você deve receber muitos relatos, e muito por causa de casa, né? Exatamente. Eu recebo muita mensagem, tanto no Instagram quanto no YouTube, de pessoas desesperadas porque descobriram e não querem contar para suas famílias, por medo da família colocar para fora de casa, seja porque é uma família conservadora, seja porque é uma família que tem uma religião que é mais conservadora também. Isso é muito complicado lidar, porque a gente tá falando de gente, entendeu? Então você estigmatizar ou discriminar uma pessoa, um ser humano, por conta de uma condição, é muito complicado. A família botar pra fora. E aí é onde vem essas ONGs, essas pessoas que dão esse apoio, esse suporte. Então muita gente que vive com HIV hoje em dia, vive nas escuras. Não comenta, não conversa, não fala sobre isso por medo de uma discriminação, por medo de um afastamento da família, do parceiro, da parceira, ou então de amigos mesmo. Ô, Lucas... E tem esse lance da descoberta da doença, do vírus, enfim, que eu acho que é um fator dos mais importantes, né? Você ir lá e testar. Exato. Porque aí você não vai chegar a desenvolver a doença, você vai poder se tratar. O que eu mais gosto de enfatizar, porque assim, a gente já tá cansado de saber que a camisinha tem que ser usada. Isso aí já tá sendo comunicado há anos, sabe? O que a gente tem que comunicar agora é a frequência ao médico. É você não ter vergonha, é você não ter medo, é você ir ao médico e buscar um tratamento, buscar um exame, buscar uma testagem. Porque a partir do momento que a gente vai ao médico e se testa e cuida do nosso corpo, cara, tudo vai fluir melhor, entendeu? Se você fica sabendo disso cedo, você vai tratar disso cedo e isso não vai proliferar, entendeu? Sim. E a corrente de transmissão vai se encerrando aí, entendeu? Sim. Lucas, a gente falou um pouquinho aí sobre estigma, sobre preconceito aí com pessoas que são portadoras do HIV, e você até falou aqui, você teve até que uma experiência boa com relação aos seus familiares, aos seus amigos mais próximos, mas eu queria saber, por você ser um influenciador digital, a gente sabe que nas redes aí acontece de tudo, se você teve algum momento, algum episódio que você se sentiu incomodado, ou desconfortável com o que as pessoas falavam ou poderiam sugerir ao seu respeito? Sempre tem.
Sempre tem, isso é uma... Não digo que diário mais, porque eu começo a filtrar muitas coisas, mas principalmente no YouTube, onde existem muitos perfis sem rosto, sem nomenclatura, muita ameaça. Ameaça de morte, ameaça de... ameaça... morte? Ameaça de morte, ameaça de não poder... de não querer que eu fale disso, entendeu? De denunciar vídeo, de achar que bem feito, entendeu? Ah, você contraiu porque você é gay. É isso que você tem que ter, você é a escória da sociedade. E essa frase, você é a escória da sociedade, é uma coisa que eu já li muito nos meus vídeos no YouTube. É muito real que acham que isso é uma punição divina, É né? uma punição divina, exatamente. Ai, tem gente que já virou e me falou assim, você contraiu HIV porque você é gay. Entendeu? É uma escolha sua, é resultado da sua escolha, como se fosse uma escolha eu ter essa condição sexual, entendeu? Eu tenho uma pergunta aqui de cunho ético, é um dilema, né? Que eu acho que pode até desembocar para uma questão jurídica, né? Porque a Paulinha trouxe aí o exemplo da menina que convivia com HIV e que não informava o parceiro. Hoje em dia, qual que é a compreensão de cada um de vocês sobre a obrigação ou não, né, da pessoa que convive com HIV de informar a priori o seu parceiro sexual? Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso. Na verdade, eu acho que cada um tem que ser responsável pela sua saúde, né? Então, eu tenho que me preocupar como eu vou me prevenir, né? O outro não é responsável pela minha prevenção. Sou eu o único responsável pela minha prevenção. É 50% por 50%, entendeu? É dividido aí a responsabilidade de ambas as partes. É nesse sentido, ou teoria seja, de assumir o risco, né? Então, você é responsável pelas suas atitudes, por exemplo, então previna-se. Numa relação sem camisinha, eu não posso responsabilizar eu não posso responsabilizar o outro. Se eu topei transar sem camisinha, a responsabilidade é minha. Então, é uma questão que não pode ser colocada. Eu nunca vou poder responsabilizar alguém por me transmitir qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, mesmo que a pessoa saiba, na tua opinião, não existe essa obrigação de informação. Não, ninguém é obrigado. E no caso da série, eles têm um encontro casual, eles nem se conheciam direito. E ele topou transar sem camisinha. Não, exatamente. E é Você isso, sabe entendeu? que a gente parte do pressuposto que as pessoas devem se proteger, se preservar. E o preservativo tem esse nome para preservar as pessoas. E não é incomum a gente ter pacientes que sejam portadores do HIV e que são com carga viral indetectável, então teoricamente eles não estariam contaminando, mas mesmo assim, olha, vamos ter relações com camisinha. E o parceiro ou a parceira imagina, a gente, né? Você é saudável, imagina. Então, o que eu acho? Eu acho que o que vocês falam é o que a gente sempre fala. As pessoas, elas têm que ter uma responsabilidade individual. Quando ela se contamina, é comum ela falar, tá vendo, ele não me disse. Não, a gente parte do pressuposto que as pessoas possam ou não desconhecer, elas mesmas não sabem. Por isso, os programas Fiquem Sabendo, que são feitos pelo Ministério da Saúde, no sentido de fazer essa testagem para que, principalmente, pessoas, de forma geral, sem grupos de vulnerabilidade, possam estar fazendo a testagem e detectando se são soropositivos ou não, a fim de não evoluírem para AIDS, que é a doença. Sim, Você chegou a viver esse dilema, Lucas? De ter que expor pros seus parceiros? Cara, de início eu mantive segredo, mas quando eu comecei a entender e estudar um pouco mais, eu comecei a falar pra ver a reação. Eu gosto muito de ver a reação das pessoas em relação a eu viver com HIV, entendeu? E aí eu comecei a falar pra comecei a falar pra outro, aí tem uma relação aqui, vou contando. Só que eu percebi que sim, teve muito preconceito de algumas pessoas, outras pessoas entendiam que não precisava ter aquele medo, aquele preconceito todo. Mas foi a partir desse contar pra contar pra outro que foi gerando uma fofoca gigantesca de que eu estava espalhando AIDS pra outras pessoas. Aí é onde eu percebi a necessidade de falar mais disso. Entendeu? Porque as pessoas, por mais que elas recebam essa informação, elas não sabem digerir, elas não sabem lidar. As pessoas podem... É igual ser gay, entendeu? Você pode ser gay, mas tipo, na sua... Não precisa ter contato comigo. É igual ter HIV. Pode ter HIV, mas não serve pra estar comigo, não serve pra namorar comigo. Já aconteceu muito de eu conhecer alguns caras e, papo vai, papo vem, tá desenvolvendo, tá legal, a gente vai e fica. Na hora que eu vou contar que eu vivo com HIV, a pessoa, eu não tô preparado psicologicamente pra isso.
poxa, como assim, cara? Tava desenvolvendo, tá legal, a gente tá tendo uma combinação legal, e aí você me vira por conta de um ponto, por conta da minha condição sorológica, você vai deixar de me conhecer melhor, entendeu? Então ainda existe muito preconceito, sim, por conta disso. Olha, a gente tá aqui no Morning Show recebendo hoje o médico Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, o publicitário e influenciador Lucas Raniel, que é diagnosticado com HIV, e o roteirista e diretor André Canto, que idealizou o projeto Carta para Além dos Muros. A gente já segue nessa conversa falando sobre soro positivo, sobre HIV, sobre AIDS no próximo bloco. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show pela Jovem Pan, vamos a Curitiba agora conversar com o nosso correspondente na capital paranaense, Maurício Freire, onde acontece, aliás, o Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Bom dia, Maurício. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu falo ao vivo aqui da sede da Federação das Indústrias do Paraná, onde acontece esse Fórum Mitos e Fatos, que é promovido pela Rede Jovem Pan e aqui no Paraná é promovido pelo Grupo RIC com a Jovem Pan. É um fórum que debate o futuro do Paraná. São especialistas, são pessoas influentes em vários setores da economia que participam de debates aqui hoje, sempre buscando o avanço de vários setores da economia. São 3 painéis que acontecem aqui, um que discute infraestrutura, o outro que fala sobre indústria e agronegócio e o terceiro que fala sobre turismo. Aliás, o Paraná é um polo turístico, né? Imagino que todos vocês conheçam pelo menos as Cataratas do Iguaçu. Para você ter uma ideia, as cataratas recebem por ano 1,7 milhão de turistas mais ou menos. Uma comparação, o Grand Canyon nos Estados Unidos recebe 10 milhões. E são 2 atrativos mundialmente conhecidos. As cataratas são uma das 7 maravilhas do mundo, mas existe essa diferença de visitação. Então o que se busca aqui é discutir formas de melhorar, de avançar em diferentes setores, como o turismo, por exemplo. É uma discussão que afeta o setor da economia, mas também toda a comunidade, porque quando tem investimento, tem mais geração de emprego, por exemplo, tem mais opção de lazer, melhora a renda de todo mundo. Então é a discussão que acontece hoje aqui em Curitiba, o Fórum da Jovem Pan, Mitos e Verdade, Mitos e Fatos. Valeu, Maurício. Obrigado pelas informações. Maurício Freire falando com a gente diretamente de Curitiba. A gente segue aqui finalizando, já na reta final da nossa conversa com o médico infectologista Jean Gorenstein, o Lucas Raniel, que é diagnosticado com HIV desde 2013, e com o roteirista e diretor André Canto. Doutor Jean, a gente falou um pouco, o senhor avançou um pouco no assunto, mas queria que a gente fosse um pouco adiante ainda sobre as medidas profiláticas relacionadas ao HIV. E as questões também que eu estendo para os rapazes aqui na sequência quanto aos termos, né? A questão da linguagem. A gente vive muito essas questões e esse repensamento com relação às linguagens de uso, como combate a AIDS, o soro positivo, portador do HIV. Não usar mais aidético também. Aidético é super... Vamos começar com o doutor. Bom, a primeira questão é que isso é muito claro. A população dos ouvintes da Jovem Pan é absolutamente eclética, todas as idades, mas a gente tem um público jovem também muito presente. É muito importante lembrar, não é só a camisinha como forma de prevenção. Nós temos o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? São medicações antirretrovirais que são dadas por 28 dias e que devem ser iniciadas após 72 horas de uma relação de risco. Seja por violência sexual, seja porque estourou a camisinha numa relação qualquer, seja porque eu acordei o dia seguinte depois de uma balada e falei, eu acho que eu transei e eu não sei com quem e nem com quantos ou quantas. Acontece também com profissionais da área da saúde, né? Quando exatamente. Tem então, disposição. Essas pessoas têm que, até 72 horas, procurarem os centros de referência. Elas são imediatamente testadas se são positivas ou não e iniciadas com muito, mas muito sucesso a terapia antirretroviral por 28 dias, garantindo que elas não estarão ou que não evoluirão com uma contaminação pelo HIV. Outro público que é interessante, que é a profilaxia que a gente chama pré-exposição. A gente vai fazer 1 ano agora de profilaxia pré-exposição, que é dada pelo SUS, que são para homens que façam sexo com homens
população transgênero, ao mesmo tempo profissionais do sexo e casais sorodiscordantes. Ele positivo, ela negativa e vice-versa. Enfim, são pessoas que vão se utilizar da medicação por toda a vida, fazendo com que dessa forma elas não tenham o risco de desenvolver o HIV. Para facilitar o entendimento, a gente fala que a PrEP, a pós-exposição, é a pílula do dia seguinte. Sim. E a PrEP é a pílula anticoncepcional. Sim. E a gente pode não necessariamente utilizar por toda a vida, mas por aquele momento na vida que a gente, tá saindo mais, tá na balada, tá solteiro e acha que naquele momento a gente tá precisando. Depois a gente para de usar e retoma. Mas são realmente formas de prevenção super tecnológicas e que têm ajudado muitos países a enfrentar a epidemia do HIV. E os termos, Lucas? Os termos. Vou começar agora por positivo, portador, combate à AIDS. Eu vou corrigindo o doutor aqui, desculpa me corrigir, mas não se fala mais também soro discordantes, porque ninguém tá discordando de ninguém aqui. A gente usa o termo de soro diferente, porque essa sorologia é diferente da minha. Aidético também é um termo muito pejorativo, porque nem todo mundo que vive com HIV tem AIDS, porque HIV e AIDS são, por mais que sejam distintas do mesmo vírus, são coisas diferentes. Sim. Portador do vírus HIV, ninguém porta o vírus, a gente vive com o vírus HIV. Então a gente eu errei aqui também já, hein? Não, portador também, portador a gente não costuma usar mais, porque exatamente a pessoa tá vivendo com o vírus HIV, ela é soropositiva e ela vive com o vírus HIV, ela não tá portando, entendeu? Algo. E tem mais alguma terminologia que a gente costuma corrigir o pessoal, que sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas tem que abolir a aidético de uma vez do vocabulário também. Não, total. Exatamente. Eu acho que todas as palavras bélicas, né? Como eu falo, combate, combater, lutar, entendeu? São palavras que colocam o HIV e a AIDS muito distantes da realidade. É porque o HIV e a AIDS, eles não são um vilão. Principalmente pra quem vive com ele, entendeu? Não é vilão. As pessoas têm que entender que é uma doença crônica, como a diabetes, crônica, a pessoa tem diabetes, entendeu? Ela se cuida, ela se trata e tá tudo bem. Quem vive com HIV também. Ô, doutor, essas restrições que muitas vezes são feitas à utilização de determinados termos, mais ajudam ou mais atrapalham no processo de conscientização sobre a doença? Na verdade é difícil, né? Porque a gente acaba entrando em outros combates que não precisavam, né? Daí a gente entra em luta para dizer que tá errado esse termo ou aquele. O importante é, assim, que a gente guarde as formas de prevenção como a melhor forma, que as pessoas tenham responsabilidade, sim, pela sua saúde e não deleguem isso ao outro. Então, quando eu uso o preservativo, eu tô usando para mim. Sim. Estou respeitando a mim e estou respeitando o outro na relação também. E é isso que deve ficar muito claro. E eu queria muito convidar todos. Amanhã nós temos, a partir das 8h30 da manhã, no Instituto Emílio Ribas, exatamente esse bate-bola com gente muito especializada que vai dar dados sobre AIDS em adolescentes e jovens, gravidez em adolescentes, falar sobre mídias, de que forma a gente vai ter, qual é o meio que eu vou acessar esse jovem e qual é a forma que eu deveria usar para conscientizar as pessoas a se protegerem. Como é que tá a hashtag aí, Paulinha, a nossa hashtag hoje? Tem um monte de gente comentando, o Flávio do Prado diz, #DebateAIDS. Lembro no final dos anos 80, esse assunto era um terror, achávamos que era o fim do mundo. Depois foi diminuindo esse terror, mas temos que ficar sempre alerta. Ana Lesnioski, #DebateAIDS. O mais triste é que muitos não dão a devida importância para essa doença, deixando de lado a prevenção, que tem de gente transando sem camisinha, sem ter o mínimo de preocupação. Olha, conheço vários. Alexandre dos Santos, #DebateAIDS. A doença que era considerada de gays hoje não tem cara, cor ou até mesmo religião. Está aqui do nosso lado e não sabemos como lidar. Mas de uma coisa tenho certeza, menos preconceito e mais amor. Tá aí, a participação do nosso ouvinte aqui no Morning Show com a #DebateAIDS. Queria agradecer aqui a presença no programa do Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Emílio Ribas, também ao Lucas Raniel, diagnosticado com HIV, posso dizer assim, diagnosticado? Exato, vivendo com HIV. Vivendo com HIV. Como chama o seu canal? Eu gostaria de deixar aqui também pro pessoal conhecer o Projeto Boa Sorte no YouTube, que é onde eu tô lá com o Gabriel Estrela também, falando mais sobre HIV e desmistificando muita coisa. E o meu Instagram também, que é @LucasRaniel_, Raniel com R. Pra vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá que eu vou respondendo vocês por lá. Legal, e nossos agradecimentos também. E amanhã nas redes, Carta para Além dos Muros, o trailer do filme que estreia em abril. Sim, também vou fazer a divulgação desse trailer aí pro pessoal. Quem acabou de falar aqui foi o André Canto, que é roteirista e diretor do projeto
desse projeto que ele acabou de dizer, Carta para Além dos Muros. Muito obrigado pela presença, hein? Agora 11 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, reta final do Morning Show dessa quinta-feira. De volta à política, Justiça reduz pena e ex-ministro Antônio Palocci deve deixar a prisão. Vamos conferir a reportagem da Marcela Lorenzetto. Após 2 anos e 3 meses de prisão, Antônio Palocci vai voltar para casa. Por maioria dos votos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu reduzir a pena do político para 9 anos e 10 dias. No regime semiaberto e com tornozeleira eletrônica, Palocci deve deixar a penitenciária em Curitiba ainda nesta quinta-feira. A defesa do ex-ministro alega que o TRF4 reconhece a efetividade da colaboração. Já o Ministério Público Federal informou que vai recorrer. Durante o julgamento, o relator da Lava Jato na segunda instância, João Pedro Gebran Neto, aumentou a pena de Palocci para 18 anos e 20 dias. No entanto, o desembargador decidiu considerar a delação premiada do ex-ministro de Lula e Dilma. E, por fim, conceder benefícios a Antônio Palocci em razão da celebração de acordo de colaboração homologado por esse relator. É com o meu voto, senhor presidente. O revisor Leandro Paulsen acompanhou o relator. Já o desembargador Vitor Laus declarou que a colaboração de Palocci não foi suficientemente eficaz. Então, fundamentalmente, senhor presidente, eu estou votando no sentido de apresentar as ressalvas de fundamentação, que já são de conhecimento de vossas excelências, divergir pontualmente no que tange ao delito de lavagem de dinheiro, com relação a todos os acusados, divergir com relação a Eduardo Costa Vaz Musa, que prestigia o acordo que, ao fim e ao cabo, foi celebrado em primeiro grau. Portanto, meu voto tem apenas essas questões pontuais. Palocci está preso em Curitiba desde 2016 e foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta mesma sessão de quarta-feira, também ocorreram outros julgamentos da Lava Jato. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi condenado por corrupção passiva e a pena subiu para 6 anos e 8 meses de reclusão. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, perdeu anos de cadeia em razão da colaboração premiada. De 5 anos, passou para 3 anos e 8 meses de reclusão. Ex-gerente internacional da estatal, Eduardo Musa, manteve a pena de 5 anos e 4 meses por corrupção passiva. O ex-assessor de Palocci, Branislav Contic, continua absolvido. Já o executivo da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, assume 7 anos e 6 meses de prisão, mas cumprirá a pena conforme os termos da delação premiada. Os demais investigados tiveram as penas mantidas. O TRF4 também julgou os embargos de declaração do ex-ministro José Dirceu. A corte negou o recurso e manteve a pena em 8 anos e 10 meses. Procurada pela Jovem Pan, a defesa de José Dirceu não se manifestou sobre a decisão até o fechamento desta reportagem. E aí, Caio, merece ou não o Palocci cumprir pena em casa, meter uma tornozeleira, ter a pena reduzida, abrandada, enfim? Eu acho que depois do advento da Netflix, do HBO Now, dos aplicativos aí de delivery de comida, né, a gente tem que repensar esse instituto da prisão domiciliar. Eu mesmo, voluntariamente, me submeto à prisão domiciliar em alguns finais de semana, né? É de enervar você ver um criminoso aí do porte do Palocci, né? O cara, a gente estava falando de 18 anos de pena total, né? O italiano, né, da planilha da Odebrecht, comendo aí o seu fettuccine Alfredo, assistindo o Poderoso Chefão do meu tio Francis Ford Coppola e depois ainda Il Capo, ainda se deleitando com um batio de latte no final, em casa, né? Tudo bem. Isso depois de ocupar uma posição chave na cleptocracia petista que assaltou o Brasil para se perpetuar no poder. A gente fica indignado, né, quando esse tipo de coisa acontece, um criminoso desses ir para a prisão domiciliar, mas isso acontece aos milhares no Brasil. Só fazendo um parênteses, um dos casos é por causa da súmula vinculante do STF número 56. A súmula fala o seguinte: a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. A gente já tratou disso aqui. O cara está no regime fechado, ele teria que ir para o semiaberto, não tem vaga, o cara sai. E ao contrário do Palocci, ele não sai com tornozeleira, ele sai se
monitoramento nenhum. Então, só fechando parênteses aqui. A delação, ela é um dos pilares, né, para desmantelar uma organização criminosa. Ela vem junto aí com prisão preventiva alongada e prisão após julgamento de segunda instância. E essa delação do Palocci, o que ela visa? Encontrar provas contra os líderes da organização, né? Aqui, Lula e Dilma. Então, eu confio no juízo dos nossos desembargadores, mas é, sim, Edgar, um dilema utilitarista. Você admite um mal em nome de um bem maior. Vamos lá, tem mais uma aqui pra gente falar nessa quinta-feira ainda. O assunto agora é bem emocionante, trata da emoção. Triste. Vini, vamos lá. Por que a gente deve convidar pro mesmo convescote o Ivan Moré e o da TV Globo e o Pelé? Porque o Ivan Moré morre de amores aí, né, Edgar, pelo Rei Pelé. E apesar de estar muito tempo já na Globo, Ivan Moré, que é apresentador titular do Globo Esporte aqui em São Paulo, trabalha, né, com futebol há muito tempo, ele nunca teve essa oportunidade de encontrar em nenhuma pauta, em nenhum evento aí, o Rei Pelé. Então o que ele fez? Pegou a família, foi até Santos, foi até o museu do Rei Pelé e aí finalmente conseguiu ter esse encontro, teve ali a camisa autografada, depois pediu um beijo para o Pelé, Edgar, e se emocionou. Vamos ver o momento. O maior presente que eu poderia ganhar na vida, ó. Obrigado, Rei. Com a abração do Edson Pelé. Porque senão o pessoal esquece do Pelé, esquece do Edson, por causa do Pelé. Obrigado, Rei, obrigado. Agora eu vou tomar a liberdade de dar um beijo na Majestade. Majestade, eu preciso te dar um beijo. Não, que a sua mulher tá vendo. Ah, meu Deus do céu. Que dia feliz da minha vida, a gente tem noção. Um abraço, gente. Boa sorte. Que Deus nos proteja. O Ivan tem que tomar cuidado, porque o último famoso tentou dar beijo no Pelé, tentou dar o beijo na boca e saiu escoltado de avião. Bem lembro. Não lembra? Louco. Teve um ator em 2002, mais ou menos, tomou umas no voo, e aí viu o Pelé, levou ele na classe econômica, tentou beijar a boca dele, saiu... Imagina, jura? Se você tá falando que isso é... Mas, ó, esse encontro tá cada vez mais raro, né? Porque o Pelé, até pelas doenças aí, é difícil ele ter essas aparições públicas, né? Então, conseguiu aí o Ivan Moré. Foi emocionante. Olha lá, tem tempo pro cineminha ainda. Hoje é quinta-feira, dia de estreias na telona. O que temos de bom aí, Paulinha? Cara, um filme que eu tava esperando muito, Edgar. As Viúvas, que tem direção do Steve McQueen, que é o mesmo cara de 12 anos de escravidão. E com um elencão gigante. Viola Davis, Michelle Rodrigues, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall. É muita gente mesmo legal nesse elenco, com um roteiro da Gillian Flynn, que é agora a queridinha do suspense, né? Ela que fez Sharp Objects pra HBO, baseado num livro dela mesmo, Garota Exemplar também, livro dela. E a história é assim, Edgar, é tipo um thriller de ação. A gente tem 4 viúvas que não tem muito em comum, assim, nas suas vidinhas, tá tudo bem, assim, cada um do seu jeitão, só que elas têm algo que as une, que é uma dívida deixada pelos seus maridos criminosos mortos. Você vai ver como é que essas mulheres vão encarar essa situação nos cinemas. As Viúvas, Edgar. A gente tem também a estreia de um novo Robin Hood, A Origem. É um Robin Hood jovem, Edgar. Esqueça a Sean Connery, esqueça a Kevin Costner e Russell Crowe. Agora temos o Taron Egerton, que faz exatamente a origem desse personagem. Antes dele ir lá pra selva, uma coisa meio Black Bloc, assim, sabe? Meio da cidade. Esse é o Robin Hood de A Origem. É antes do Hood, entendeu? Ele ainda não era o Robin Hood. Ele era tipo um jovem tentando justiça e equiparação salarial para todos em sua grande época, Edgar. E aí, fechando, eu trago pra vocês um terrorzão. Cadáver. Adorei esse nome. Pensa a história dessa moça. Uma policial que está passando por problemas. Ela superou o vício em remédios, querido. E para pagar aí essa clínica que ajudou a zerar na vida, ela vai trabalhar num hospital que, vamos falar sério, é um necrotério. Só chega morto por lá, ela dá aquela fotografada, né? Pra ver o que aconteceu com cada mortinho, etc e tal. Eis que chega uma defunta em especial. Esta menina, queridos, morreu durante um exorcismo. E eu aprendi com esse trailer, Edgar, que quando o exorcismo não é concluído, querido, o demônio pode voltar
para assumir um novo corpo. É um grande problema que essa moça vai ter que enfrentar nesse filme, que me interessou demais. Tem cenas incríveis nesse trailer, entendeu? E é quem vai bater de frente com o Danilo Gentili, que também está aí nas salas de cinema com um terror misturado com comédia, Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, que tem também no elenco a Dani Calabresa, o Murilo Couto, entre outros. Você gostou, hein, da Pena? Tá bom. Hein? Desse momento final, hein? Principalmente Robin Hood, que seria bom os políticos assistirem. Né? Porque o Robin Hood tira dos ricos e dá pros pobres e eles fazem o contrário, né? Ó, vamos mandar um beijo pra Sabrina Sato em trabalho de parto aqui na Promatra, em São Beijo, Paulo. Sabrina. Zoe deve Ai, chegar entre 1 e 2 da tarde, de acordo com Karina. Tá indo tudo bem ali, né? Ela tem aquele vigor físico pra trazer essa garotinha aí ao mundo. Arrasa, Japa! Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.